Fala pessoal, hoje vamos falar de um dos maiores compositores, maiores nomes da música brasileira de todos os tempos, sem sombra de dúvidas, que é o Pixinguinha. Como eu sou fã desse cara, ele compôs coisas maravilhosas, né? Preciso nem falar, dispensa comentários sobre esse grande artista brasileiro, mas eu quero trazer aqui uma composição dele que, pra mim, arrisco dizer ali que é uma das melodias mais bonitas já compostas na música brasileira, que é Rosa. É uma valsa meio choro, né, com elementos ali característicos da melodia do choro, que o Pixinguinha fez, que é uma obra de arte. E essa melodia, pra mim, ela é impecável, ela é perfeita, todas as notas, mais extremo bom gosto. E vamos analisar juntos aqui algumas características, né? Que essa melodia tem de tão especial, essa melodia e a harmonia. Já aproveita para deixar o like aí, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito por aqui. Então bora nessa, vamos falar de Rosa, de Pixinguinha. Bom, eu quero começar, aqui ela tá começa aqui nessa introdução, mas eu quero começar já na parte A, que é nesse S aqui. Ela tá em Dó maior. Então bora nessa, vamos lá. Aqui no começo, nesse A, ele começa aqui, ó. Aqui já tem essa primeira aproximação melódica, né, cromática, que é maravilhoso, que traz uma expressividade para a melodia, né, que é aqui nesse Ré menor, ó. Aqui agora é bonito demais isso aqui, ó. Nesse compasso aqui, eu adoro isso que ele faz uma pequena modulação, como se fosse para um Lá maior, né? Que ele vem pro Si menor aqui, ó. Aqui, ó, Si menor, como se ele fosse aqui para um 2/5 de Lá maior, né? Olha só que interessante. Aí ele cai no Lá menor. E aqui, para voltar para a tonalidade de Dó maior, ele faz esse Lá maior com Dó sustenido aqui, que seria um dominante secundário, né? Voltou pro Dó maior já. Agora vamos para a segunda parte do A. E aí ela tem uma pequena detalhezinho aqui na interpretação sempre, que é esse... Tá em Dó maior, ele sempre vem para esse Dó baixo Mi aqui, para fazer essa melodia. E agora... Faz mais uma vez, né, essa ideia aqui, ó. Deixa eu colocar a parte aqui. Aqui. Aí aqui, ó. É bonito, né, como ele usa essa melodiazinha fazendo essa aproximação, que é uma nota que tá fora do acorde, né? Ó. Aqui também, ó. Mas traz, como eu falei, essa expressividade pra melodia, né? Você vê que a melodia fica bem mais expressiva. Agora vamos pra parte B da música, né? E olha só que interessante como ele vai abusar um pouco mais dessas aproximações cromáticas, descendo, subindo e explorando as extensões dos acordes também. Isso é muito legal de ver, olha só. Ó. Você vê que aqui, ó, nesse Si maior, com baixo em Fá sustenido, ele faz aqui, ó. Essas três notas aqui, ó. E é um motivo que vai acontecer mais vezes nessa parte B da música. Veja só. Ó. A mesma ideia, né? Ó.
Ó. A mesma ideia com essas 3 notinhas cromáticas aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Seguindo, tá? E aqui essa caidinha também que é no Mi maior aqui, ó. Que ele faz o Lá menor harmônico, né? Essa escala de Lá menor harmônico aqui, ó. Sobre o Mi maior, né? Ó, mais uma vez aqui, ó, que interessante aqui, ó. Acho que essa aqui é a minha parte predileta do B, que é essa aqui, ó. Que ele usa bastante aproximação cromática. E o lugar que ele repousa e ele vai depois é demais, que é esse aqui, ó. Ó. Ah, isso aqui é bonito demais. Mais uma vez devagar aqui, ó. Só pra gente entender o que tá acontecendo. A gente tá no Mi 7 aqui, né? E ele faz essa ideia da aproximação cromática, que é descendo e subindo meio tom, né? Ó. Então tem essa melodia no Mi primeiro, ó. Né? Que é aquele mesmo motivo que ele começa na segunda parte, né? É quando ele vem para esse Sol menor com baixo Si bemol. Ele faz essa aqui. Então, juntando as duas, ó. E essa saída pro Ré menor, na sexta, isso aqui é bonito demais, né? É bonito demais. Né? E aqui, ó, também tem um arremate desse final do B que eu gosto demais também, que é esse aqui, ó. Olha só que legal isso aqui, ó. No Ré menor baixo Fá, ele faz. Né? Ó. Sempre essa mesma jogada das 3 notas aqui. Aí no Mi. Então, ó, o do Ré menor é pro Mi. E no Lá menor pra finalizar. Então, ele usa o mesmo ideia do motivo melódico, dessas 3 notas cromáticas, em 3 acordes diferentes, em 3 lugares diferentes, né? Então... E aqui para voltar de novo para a parte A da música. E aí depois ele vai para o corda, ele vem para cá. Pô, essa parte aqui do A é muito lindo, que ele faz essa micromodulação aqui, que parece que vai para um Lá maior, né? E aqui ele volta. Aqui na parte aqui. E aí ele vai fazer agora
Ele finaliza essa parte do A para ir pro coda, né, que é aquele finalzinho, a melodia linda que ele faz, né? Que é isso aqui, ó, que é essa última linha aqui da partitura. Isso é bonito demais. Me diga aí se não é bonito esse negócio aqui. Pra mim, como eu falei, eu acho que é a melodia uma das mais lindas, né, pra mim. Eu acho que tá ali uma briga top 3 ali difícil. E eu colocaria Rosa do Pixinguinha com certeza nessa briga das mais bonitas melodias já compostas na música brasileira, porque é uma melodia muito inspirada, é muito linda. E que compositor que era o Pixinguinha, né? Não bastasse Carinhoso, né, por exemplo, que é um hino do Brasil, eu acho que essa música é. Tantas outras obras maravilhosas que ele deixou aí pra gente, que ele compôs, que compositor incrível. Então é isso, se você gostou desse vídeo, comente aqui, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito aqui ainda. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo.